Sócio de todas as categorias entra de graça no Beira-Rio. Algumas categorias conseguem ainda levar um acompanhante de forma gratuita. E o ingresso, Gamba, para o não sócio, ele também teve uma redução muito importante. Está a R$ 20 nas áreas livres do estádio Beira-Rio, que são áreas bem importantes do estádio, aí grande parte do estádio a R$ 20 para o torcedor que não é sócio. Então, essa é a medida que tenta o Inter para tentar trazer o torcedor de volta ao estádio Beira-Rio. E a gente chama agora o presidente Alessandro Barcelos, falando justamente sobre esta tentativa de mobilização para as 8 finais que restam do Campeonato Brasileiro. Como presidente do Esporte Clube Internacional, em nome da instituição, pediu o apoio do torcedor. Esse reflexo da presença do torcedor, da ajuda do torcedor, que nós viemos aqui conversar, também é um reflexo interno de reconhecimento de que as coisas não estão bem, também é um reflexo interno de motivação, de trabalho para esse grupo que está aqui, para essa comissão que está aqui. Bom, Magrão, vou começar contigo pelo seguinte, né? Quando tu assume de diretor no Internacional, a torcida do Internacional via em ti um ídolo, uma pessoa identificada, capaz de mobilizar, capaz de trazer brio para o Internacional. E o que me parece é que os movimentos recentes do Inter estão nesse sentido, né? Ontem, o Bolívar, a convite do D'Alessandro, foi ao CT, em seguida vem a entrevista do presidente, né? Promoção de ingressos para o torcedor ir. E eu tenho certeza que o torcedor colorado, nesse momento, ele quer te ouvir, Magrão. Gamba, eu ouvi não só uma vez, eu ouvi 2 vezes, 3, a entrevista do presidente, tentando... E eu cheguei a uma conclusão que o que o presidente quis naquele momento foi tentar uma pacificação entre o torcedor, a diretoria, os jogadores, a comissão técnica, tentar trazer o torcedor para o lado. E pela primeira vez, nos últimos 6 meses ou 7 meses, nós vimos um discurso diferente do dirigente. Não digo do Barcelos, mas do dirigente em si, do Internacional. Não foi aquele discurso de arrogância. Não foi um discurso de somos melhores, vamos virar isso. Foi um discurso onde o presidente baixou a guarda, sacou da bandeirinha branca e pediu o apoio ao torcedor. Ele deixou claro ali, ele escancarou indiretamente algumas situações, como a má condução durante o ano. Não falou diretamente sobre as contratações. Até eu estava brincando em casa. Quando ele fala, vamos conversar e falar em dezembro uma avaliação melhor, é aquela coisa da gente em casa quando fazer coisa errada pro pai. Em casa a gente conversa. A gente já sabe que fez merda e a gente vai ter que conversar em casa. Então, acredito que a ida do Bolívar, como um ídolo histórico, um capitão, um líder, ela é importante, mas ela é mais simbólica para mostrar o apoio ao presidente, à diretoria, do que mudar algo de fato dentro de campo. Mas é válido e é importante ele mostrar para o torcedor, um cara do tamanho do Bolívar, o capitão de 2010 da Libertadores, bicampeão da Libertadores, presente no treinamento. Mas eu tô te dizendo a minha opinião. Não muda isso em campo, os jogadores. A mobilização está sendo toda feita. Está sendo toda a blindagem está feita para o Ramon Dias poder trabalhar durante a semana. Só que a gente só vai ver o resultado em campo, porque a energia pode vir da arquibancada para o campo. Ela vai vir. Isso é fato. O torcedor colorado, ele vestiu a camisa e vai vestir a camisa. Eu, desde que eu saí do Inter, eu só vejo jogo por televisão. Eu falei com meu filho ontem que a gente vai pro jogo. Tem que estar todo mundo no Beira-Rio apoiando. Só que agora tá ali, ó. Tá na mão do jogador, nos pés dos jogadores e na mão do Ramon Dias montar um time para que essa energia, a hora que ela vier da arquibancada, 10, 15 minutos, ela volte. O jogador devolva isso em campo. Porque senão, toda essa atmosfera que está sendo criada de trazer o torcedor, de pacificar o clube, não só... E eu vejo alguns movimentos políticos também, de pessoas de oposição, tentando pacificar e entender no momento. Então, a entrevista dele, mais importante foi que o presidente,
que é, na hierarquia, o número 1 dentro do clube, ele entendeu o momento e veio a público pedir socorro. Socorro de quem? De quem pode socorrer, que é o torcedor colorado. Como é que o jogador, como é que o grupo reage a isso? Mobilização, tentativa de mobilização. Qual é o impacto disso no grupo, para o jogador? Para o jogador? Depende. Depende da tua idade, depende da tua experiência. Eu, quando tinha 20 anos no Palmeiras, 21, só queria jogar. Quando eu já estava com 27, 28, eu já me preocupava com o externo. Eu já entrava em campo preocupado com tudo que podia acontecer. Eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês. Qual é o impacto disso junto a um integrante da comissão técnica que disse que não prometeu nada? Para mim é gravíssimo. O impacto disso, olha só. Reflete muito. muito. Gamba, a gente sabe que todo discurso tem uma intenção. Desculpa até interromper vocês, mas já estou me colocando aqui no debate, porque tem algumas coisas assim que me preocupam mais do que a emissão do discurso. Todo discurso tem uma finalidade, todo discurso tem e precisa causar um efeito, tá? O discurso precisa causar um efeito. Aquilo foi um direcionamento para o torcedor. Aquele discurso do presidente ontem foi para o torcedor, beleza. Só que o torcedor pode fazer a parte dele, pode lotar o Beira-Rio, pode incentivar, pode não vaiar e dentro de campo as coisas serem diferentes. O que me preocupa é que tipo de discurso está sendo feito para contagiar uma comissão técnica que afirma que, eu não prometi nada. Esse é o ponto. O ponto de chegar ao torcedor, beleza, eu acho que vai funcionar, tá? E acho que tem que ser isso. Inclusive, eu coloco aqui que, nesse momento, o torcedor internacional tem que ir no estádio e tem que fazer, às vezes, de torcedor. Vai lá no fim se não deu certo, mas antes e durante é apoio, tá? E tem que lotar o Beira-Rio. Eu acho que tem que fazer isso. E tem que ter o discurso para isso. Tem que ter essa mobilização. Mas a mobilização, ela não é só de apoio. Ela tem que acontecer em todas as esferas. E o que se enxerga, daqui a pouco, pode ser o seguinte. Vem cá, tia. Eu tô no jogo, tô aqui, tô dando meu apoio, tô junto de todos os outros como eu aqui, sou colorado pra caramba e dentro de campo eu estou vendo um treinador que disse, ninguém falou por ele falou, que não prometeu nada, um time que na leitura do torcedor, e a leitura é essa, que não está se esforçando, jogadores que, na leitura do torcedor, não estão demonstrando ali o seu melhor desempenho e uma bagunça tática. Mas vem cá, é só eu que tenho que ser cobrado nessa hora, é só eu que tenho que ser solicitado nessa hora. E dentro o que está acontecendo, o que acontece dentro com essa comissão técnica, com os jogadores, essa é a pergunta que eu faço. Porque a cobrança da direção, ela é pública pro torcedor. Sim. E não para os caras ali de dentro, gente. Mas tem uma outra questão. A entrevista do presidente ontem, ela escancarou e deixou bem claro que o clube se reorganizou o discurso. Porque quando chega o Ramon, o que o clube pensa? Vai mudar, vai dar essa virada. Pelo menos a gente comentou ontem, né? Pelo menos nem que seja anímica. E não foi o que aconteceu. E isso... A fala de ontem do presidente, ela ainda é reflexo das más atuações e principalmente, e ele fala num trecho da entrevista, da entrevista pós-jogo do Ramon. Ele comenta isso. E a única frase, assim, a única frase que eu discordo do presidente ali, eu acho que o presidente foi feliz em baixar a guarda, ele foi feliz em chamar o torcedor e reconhecer, diferente de outras declarações de outros dirigentes, mas a hora que ele fala um trecho da entrevista que ele fala, a gente fala aqui e fala lá fora. Não, tá aqui o Luiz Mário. A gente fala aqui e fica aqui. A gente não fala lá fora. Perfeito. Então, ele tentou ainda dar uma protegida na fala do Emiliano, mas é uma coisa que, para quem jogou futebol e quem vive dentro do vestiário, isso não acontece. Com certeza. O que tu fala aqui, fica aqui. Não sai. Eu trabalhei lá. O que aconteceu lá, ficou lá. Eu não vou sair aqui agora na TV e vir falando ou reclamando das coisas que quando eu estava lá. Já foi. E isso é o vestiário. E é assim que você conquista o vestiário, conquista os jogadores. É olho no olho e o que tu falou ali dentro, morreu ali dentro. E se alguém... Eu sempre falava, tu entra numa sala com o jogador, falar para eles, o que eu tô falando aqui, se sair, não vai ser eu que não vou falar, ou foi vocês. Então vocês se comem entre vocês, que a gente fala aqui vazar lá para fora.
Porque a cobrança, eu tenho certeza, como eu falo para vocês, 1% vaza aqui para fora. A cobrança interna está tendo. Eu conheço jogadores, os jogadores estão ali, tem lideranças, tem Vitão, que é um líder para esse jovem, tem mercado, Alan Patrick, por mais que todo mundo fale, Alan Patrick também é um líder, o próprio Borré se posiciona. Então, tem jogadores, lideranças lá, Rocher, que deve estar tendo cobranças ali dentro, sim. Por isso que, na segunda-feira, mais me preocupou a fala do Emiliano e do Ramon do que o resultado em si. Porque às vezes o jogo foi uma bagunça, foi tudo errado, mas tu vê uma perspectiva de melhora. E concordo muito contigo. A fala está bonita, está tudo muito legal e o presidente fez a parte dele que tinha que ser feito, baixou a guarda, respeito e fico feliz de ver o presidente tendo essa atitude que teve ontem, só que se em campo não tiver treinado, não tiver resolvido, é complicado. Sabe por que eu fiz essa pergunta para ti, Magrão? E coloco o Luiz Mário no papo também pelo seguinte, como o Magrão disse, vestiário de futebol tem um código de ética próprio. Os jogadores conhecem, os treinadores conhecem. A minha preocupação é até que ponto a entrevista pós-jogo contra o Fluminense não feriu esse código de ética para os dias perderem o vestiário. E como é que tu retoma esse vestiário? Gambá, feriu. Tu pode ter certeza absoluta que feriu, sim, os jogadores. E essa questão do Bolívar, né, que é um ídolo, que tem uma representação muito forte dentro do clube de conquistas, é muito importante. Agora, se tu não curar essa ferida que você falou internamente, nada disso vale. Te garanto, nada disso vale. Se não tiver a cobrança interna e o treinador tem que ser cobrado por o que ele falou ali, porque ele causou uma ferida para dentro do grupo dele e não foi nem um pouco inteligente de falar o que ele falou ali, né? Que praticamente ele jogou a bomba para os jogadores. E o jogador se magoou assim com esse tipo de entrevista. Só relembra o que ele falou, para quem tá acompanhando. O que o Ramon Dias falou que afetou tanto o grupo? Nós não prometemos nada. Essa é a fala. Falta coragem. Falta coragem. Nós não prometemos nada. Tipo, ele tirou dele da reta, essa é a verdade. E para o jogador que escutou isso, machuca. Faltam homens, mentalmente, entendeu? O Bruno, ele pode treinar, Guimarães, ele pode treinar, ele pode se dedicar, ele pode ficar bem fisicamente, mas aquilo ficou na cabeça dele. É que sabe o que é? Eu fiquei pensando o seguinte, assim, ó, o Grêmio passou por um período onde ficava aquela dúvida assim, ó, o problema é o treinador ou são os jogadores? Quem é o problema do Grêmio? E aí a gente viu uma manifestação do Felipão, e claro que aí é o Felipão, né? Mas ele foi no centro do país e disse, eu nunca tinha visto treinador precisar ensinar coisas tão básicas aos jogadores. Isso eu imagino que impacte no grupo também. Né? Ele está falando nacionalmente. Diferente. Calma, mas aí o Mano Menezes nas coletivas o Mano chega também e fala muito sobre postura. Não só sobre qualidade e questão tática. Ele fala que ele lembra e ele pega número para provar que o Grêmio perde todos os combates, o Grêmio perde todas as divididas. E ele coloca isso também. O Mano e o Felipão sempre deixaram muito claro que o grupo do Grêmio era insuficiente, que o grupo do Grêmio era fraco. E uma vez eu perguntei nos bastidores para as pessoas do Grêmio como isso caía nos jogadores, se não fazia com que o treinador perdesse o vestiário. E aí o que me disseram foi o seguinte, não, os jogadores fazem a autocrítica deles. Eles sabem que estão devendo, eles sabem que não estão entregando. Então, o que eu fico pensando é o seguinte, eu sei que tem que equilibrar. Não dá para simplesmente jogar a responsabilidade toda no colo dos jogadores e o treinador se eximir, porque isso não vai pegar bem, porque no fim das contas quem entra em campo são os jogadores. Mas eu acho que também não dá para proteger demais, entendeu? Eu acho que, de algum modo, tu tem que mostrar que os jogadores... Cara, de algum modo... Não, mas não é isso. Senão nós vamos ficar passando pano para os atletas aqui. Não é isso. Eu não estou passando. O que eu quero colocar para ti é o seguinte, tem duas coisas, cara. O sentido de autoridade que o Filipão tem no Grêmio é uma coisa conquistada com o tempo. O Filipão fala uma coisa no Grêmio... ele tem condições de falar coisas que o Ramon Dias não sequer faz ideia devido a uma história óbvia que o Filipão tem no Grêmio, que até o Mano tem no Grêmio e que os Dias, em absoluto, tem no Internacional. Primeiro ponto. Segundo ponto, qualidade do grupo. Sim, o Mano respaldou o Filipão que respaldou o Mano. Ali havia um conjunto de ideias entre os dois. E os dois, e eu e tu e todos nós,
Sabíamos que naquele momento o grupo do Grêmio era fraco. Essa é uma leitura que não é feita sobre o grupo do Internacional. E o terceiro ponto, nenhum deles disse a frase não prometi nada. Isso aí é o maior lavar as mãos de todos. Prefeito. Eles disseram, ó, tem jogadores sem condição de jogar aqui. Mas eles não disseram, ó, tem nada a ver com isso, não. Isso é com eles, isso eles não disseram. Tá, não, eu concordo contigo que eles precisam também assumir responsabilidades. É que aí que tá, eu tô tentando encontrar o equilíbrio entre dar a responsabilidade sim ao treinador, o treinador assumir as suas responsabilidades, mas a gente dá a responsabilidade Esse do grupo também. Esse é o ponto. O treinador assumir as suas responsabilidades. Tudo bem, mas eu não estou momento que o cara fala Mas eu não estou ele não assume inviabilizando a crítica de vocês ao treinador. Eu não estou inviabilizando nem discordando disso. Eu só estou incluindo os atletas, porque senão eu acho que fica cômodo, entendeu? Vamos bater no presidente. E eu acho que tem que ser criticado. O presidente tem que ser criticado, o Alessandro tem que ser criticado, o treinador tem que ser criticado, porque não mudou nada, parece até ter piorado. Mas os jogadores também precisam ser criticados. Mas essa crítica não pode vir do treinador. Mas ele é o comandante. Tá, mas ele não precisa se expor o grupo dele. Quem critica? O presidente? Tem que ser lá dentro. Não, lá dentro. Não, externamente, Gamba. É que assim, eu estou entendendo o teu ponto de vista. A gente não está pegando na crítica como eu aceito. Acho que o jogador aceita a crítica. Tu perdeu todos os duelos. Eu posso vir aqui e falar, pô, Bruno, o teu trabalho não tá legal. Agora eu chego e falo assim, tu tem que ser homem, tu tem que ter coragem. Tu rege de outro jeito. É óbvio que é aí que a gente tá pegando. A fala dele foi muito crítica é pesada. válida, sim. A crítica é válida. Lógico que é. Eu tenho certeza que ele chamou o grupo para conversar, para falar sobre isso. Porque ele não tem menino. Tem jogadores experientes ali. Com certeza ele chamou o grupo para falar depois isso. da entrevista. Depois da Com entrevista. certeza. Com certeza. Chamou ou foi chamado? Chamou ou foi chamado? Aí eu não sei, mas teve uma conversa sobre o que isso. o Bruno está falando faz total sentido. A responsabilidade também é dos jogadores. Isso, eu estou incluindo. O que a gente está defendendo desde segunda-feira aqui é o teor da fala, como foi direcionado. Ele não falou assim, tu perdeu 10 duelos. O Magrão te errou 10 passos. O Magrão errou 10 passos hoje. Tá, eu errei. Eu tenho autocrítica, eu errei os 10 passos. E tem uma outra situação, Magrão. Entendeu? Ele falou da falta de coragem, que tem que ser homem. Então, assim, quando eu vou pro jogo, se eu errar um passo, não é porque eu não tenho qualidade, é porque eu não sou homem, não tenho coragem. Sim, isso aí é isso que a gente está defendendo. E naquele momento do Grêmio, Eles estão defendendo, não a falta de qualidade do jogador. Tanto o Mano quanto o Filipão, eles precisavam dar um aviso público do desespero que eles estavam sentindo. Essas duas entrevistas do Filipão, do Mano e do Filipão, foi mais ou menos dizer assim, tô aqui ensinando o jogador. Foi mais ou menos dizer o seguinte, olha só, gente, para o time melhorar eu preciso de jogador. Eu preciso de jogador, enxerguem isso. Precisamos de jogadores. O problema do Inter é e outro. todo mundo sabe disso. O problema do Inter não é, e eles nem vieram com essa fala. Qual é o problema do Inter? Eu acho que tem um problema emocional muito claro que veio de tempo para cá e um problema de organização muito evidente dentro de campo. O treinador... O Internacional não tem... Qual é o esquema do Inter? Não, mas aí que tá. Qual é o jeito de jogar do Inter? A gente não sabe responder. E que assim, ó, eu acho que tem o nosso debate, que obviamente é importante, sobre os vários problemas do Inter, eu acho que não é um nem dois, mas quando o treinador ele expõe um problema, que eu acho que ele colocou da maneira errada, eu concordo com o Magrão. Tu não pode dizer que tem que ser homem, eu acho que isso aí é exagerar e é mexer com o lado até pessoal do jogador. Mas o que eu acho que ele está querendo dizer é que daqui a pouco tem jogador que está sendo omisso nesse momento. Daqui a pouco tem jogador que tem que assumir mais responsabilidade, entende? Dentro de campo, numa entrevista, na conversa com o torcedor. O Magrão sabe, o Magrão jogava muita bola e era líder. Magrão, não tem cara que na hora H se esconde? Tem cara que na hora H fica atrás da marcadora. E não são poucos, tem muitos. Pois é. Tá? Só que aí, é aí que tá o treinador, ele é um gestor. Ele é um gestor de grupo. Ele não é só o cara que vai lá e põe a planilha tática. Porque ao mesmo tempo que ele pode falar pra mim que eu tô errando, eu também posso falar, tá, cara, mas olha só, eu não sou lateral esquerdo. Sim. E aí o jogador vai lá e fala, pô, mas eu joguei fora de posição. E aí fica esse flow. É isso que no momento que eu tô querendo falar, é que no momento de dificuldade, de crise, não pode ter falas cruzadas entre jogador, comissão técnica e direção. É falar o menos possível, expor o menos possível e tentar resolver em campo, não fora dele. E a gente está aqui, hoje é quarta-feira, a gente debateu, salvo ontem teve a entrevista muito boa com o Dorico, a gente falou só dessas falas. Hoje a gente está falando da entrevista de ontem do presidente, e a gente não falou taticamente como o Inter vai jogar,
que o torcedor quer saber isso. A gente não tá falando disso. Desviou o foco pela lambança que foi o pós-jogo. É isso que a gente está comentando. Que tu tem um ponto, Magrão, que é muito importante, que tu falou o termo bagunça, né? Um termo que eu concordo. A gente, nesse momento, nenhum de nós, e eu não sei se a comissão técnica do Inter, teria condição de pensar como o Inter vai jogar contra o Atlético, porque até agora, isso é muito grave também, tá? Não é só a declaração. É o que a gente vê, cara. O que a gente vê é gravíssimo. O que a gente vê é um time completamente indefinido. É um time que tentou esboçar um jogo mais recuado, reativo, como queiram chamar, né? Em algumas partidas, dá parcialmente certo, porque ganha do Sport jogando mal, e depois já não dá certo, aí depois tem outras coisas. A gente não sabe como o Inter vai jogar, e ninguém sabe como o Inter vai jogar. É por isso que eu penso que o efeito do discurso ele tem que chegar em quem faz o time jogar. Carlos, em quem faz o time jogar. Deixa eu trazer um pouco aquilo que o Magrão colocou há pouco com a tua fala. Hoje é quarta-feira. O Inter está apagando um incêndio criado por ele. Pô, total. O Inter está apagando um incêndio que foi criado por ele. A semana do Inter tinha que ser uma semana focada no Atlético Mineiro. Trabalho, né? Que ontem garantiu vaga na final da Sul-Americana. Estudar o Atlético Mineiro, montar a estratégia, resolver a bagunça que foi a expressão usada por ti. Porque é ali que vai resolver. Eu não gosto de usar uma expressão, mas é a única que eu encontro nesse momento para definir o que é o futebol hoje, tá? Hoje, os clubes são reféns dos jogadores. Porque, afinal de contas, são eles que decidem. No final de contas, a relação que tu tem que ter, boa, é com os jogadores. Onde tu tem que preservar é o ambiente dos jogadores, porque são eles que decidem. Com certeza. E o Internacional, faltando 8 rodadas, estabelece uma crise justamente onde ele não podia estabelecer uma crise. Por isso que na quarta-feira está apagando um incêndio de uma crise estabelecida pelo seu treinador com um grupo de jogadores, gente. Em um momento decisivo do campeonato. Decisivo. Eu acho que o presidente ele tem que fazer um diagnóstico, se não ele, o vice de futebol, né? Alguém que tenha capacidade para fazer esse diagnóstico. O D'Alessandro está lá para isso, para entender como de fato isso chegou nos atletas. Porque eu acho assim, quando o grupo ele não quer mais o treinador, o trabalho acaba, né? Se os jogadores eles realmente olharam para esse discurso, e daqui a pouco alguns outros movimentos do Ramon Dias e do próprio Emiliano e falaram, ó, esse treinador aqui não está abraçado na gente, está expondo a gente. O problema é trocar de treinador agora na reta final. Mas se o Inter realmente tem esse problema para resolver, de um grupo que não quer o treinador e de um treinador que está expondo o grupo porque não acredita por diferentes motivos, o Inter tem uma bomba na mão e aí cresce ainda mais essa preocupação de reta final de campeonato para o Inter, principalmente pela proximidade ao Z4. E eu tenho certeza que o jogo contra o Atlético Mineiro nesse aspecto aí vai ser chave, né, Bruno? Sem dúvida. Vai ser chave. Sem dúvida. Até para decidir o que o Inter vai fazer aqui para frente. Grande decisão, Sonda. Vamos lá, Gamba, porque o time do Internacional vai ter novidades para a partida contra o Atlético Mineiro neste domingo. Começando pelo sistema defensivo, porque o Inter trabalha, Gamba, com a possibilidade de já ter de volta o Vitão, zagueiro que não atuou na partida contra o Fluminense, tem um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, mas já trabalhou em parte da atividade da última terça-feira com o grupo de jogadores. Ou seja, o Inter nutre a expectativa de ter esse atleta contra o Atlético Mineiro. Outro que retorna é Bernabé, lateral esquerdo, que cumpriu suspensão na partida contra o Fluminense e retorna também ao time titular. Muito bem, vamos lá, vamos falar de campo, gente. O Inter tem que se preocupar com o campo. Tem um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro. Vocês assistiram o Atlético e Independiente Del Valle ontem? Eu assisti alguns lances. Dudu voltando a jogar bola, Rony jogando, Bernardo. Hulk fazendo gol. Bernardo. Há 15 jogos o Hulk não fazia gol. Não fazia gol há 15 jogos. jogos. Tô falando. Que fase. Meu Deus do Mas céu. Tu vê assim, a questão principalmente do Vitão agora. O Vitão com certeza não vai estar 100%. Mas aí que a gente conversou das lideranças, de querer estar em campo, de estar ali disposto a treinar e tentar voltar. É isso que o grupo precisa, desse tipo de jogadores. A questão do Bernabé, vai voltar de novo com os 3 zagueiros, que, na minha opinião, não é muito como o Inter gosta de jogar historicamente. Mas é o que temos para agora. Então, são questões a serem, que nós não falamos durante a semana,
que a gente não sabe como sendo trabalhado lá, porque a gente está falando só da política, está falando só das declarações. Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Sem ser indelicado. Já sendo. Contigo e com os profissionais. Já sendo. Tá? Não sendo indelicado. Eu acho que eu vou conseguir ser claro. Não, pode falar, Eu não acho que tem eu em vou cima do conseguir muro, ser não. claro. Tá? Pode Vou falar. conseguir ser claro. É um momento decisivo, uma semana decisiva. O presidente já falou, né? Nunca viveu uma situação tão delicada no Inter desde que assumiu. É o momento do dirigente trocar uma ideia mais aberta com a comissão técnica sobre time, sobre escalação, sobre esquema tático? Não, sempre. Ramon Dias chegou ontem, gente. Sempre. A função do dirigente, ele não é o... Quando a gente senta e conversa com o treinador, a decisão final vai ser sempre o treinador. Mas cabe ao dirigente, ao diretor que está ali, o executivo, o diretor esportivo, ele trocar essa ideia com o treinador. Ele também dá a opinião dele, ele entender. Porque o diretor é cobrado lá em cima, é cobrado pelo presidente, pelo vice-presidente. Então, esse papo, até para dar opinião, depende da liberdade que você tem com o treinador, o Filipão com certeza deve trocar essa ideia, até pela hierarquia, com o Mano também, é importante. Por exemplo, um jogo como foi o jogo do Fluminense no sábado. Cabe sim o dirigente chamar e conversar e perguntar o porquê dessas alterações, por que foi. Isso faz parte do processo de trabalho dentro de um clube de futebol, Gambá. Não Mas a tem comissão nada. técnica dos Dias daqui a pouco não pode se melindrar? Achar que é uma interferência no trabalho? Não. Que estão perdendo autonomia? Não, mas no final a decisão é dele. Mas tu, como dirigente, na hierarquia, tu é acima. Por isso que é um cargo muito complicado, o cargo de diretor esportivo, coordenador esportivo. Como você vai ser coordenador do treinador? Porque na hierarquia você está acima dele, concorda? No vestiário você está acima, porque você é o coordenador técnico. Então, tem que ter esse afinamento. Não, tem que estar afinado. Tem que ter um jogo de cintura. Tem que estar afinado. Também. Lembra que eu falei na segunda-feira? Que quando se vai contratar um treinador, o ideal é você chamar o treinador. Não é que vai dar certo, que vai ser o melhor treinador do mundo, mas a cartilha diz, chama o treinador, mostra ponto a ponto, jogador por jogador. É por isso. Porque nessa hora tu pode falar, eu te falei que esse jogador não rendia ali. Porque no final, é o treinador que decide, o treinador que vai embora, tá tudo certo. Só que na hierarquia, sim. Não é uma pergunta capciosa não para mim. É função do dirigente, sim, conversar com o treinador sobre a escalação, como ele vai jogar. No Inter hoje eu vejo só o D'Alessandro nessa condição. Tem o Pablo também, né? O Pablo é auxiliar da casa. Mas o auxiliar, ele não. O auxiliar não. O auxiliar, ele é uma figura ali de suporte. Mas é que eu digo assim, ele... Operacional. É operacional. Mas aí é porque colocam ele nessa condição. Porque ele é um treinador auxiliar. Se o treinador que chega tem a humildade de chegar nele e dizer, ó... Aí que tá, Bruno. Eu acho que o ponto é esse. O ponto é se ele tem essa humildade de escutar. O que eu leio vendo os jogos é que tudo que o Ramon tá fazendo desde que chegou é pela cabeça dele. Vozes da minha cabeça. É pela cabeça dele, entre zagueiros, e jogar pra Bernabé, e insistir em jogador como o Romero, que já estava ativado. Isso. Esse é o maior ponto de que tudo foi pela cabeça do Ramon. A grande marca do trabalho dele é o Romero. Dos Ramon não, né? Dos Dias. Dos Dias. Dos Ramon não. Vamos lá. O primeiro ato do Ramon Dias não foi eu vi que estava ali. Não, eu vou achar a minha bola de segurança, que não é quem está aqui, porque quem está aqui eu não conheço ninguém. A minha bola de segurança vai ser um jogador que eu conheço, que é o Oscar Romero, que era um jogador que sobrava de banco, sobrava de relação, quando o Roger era o treinador. Então, tudo isso que foi montado foi muito a partir dos dois. Mas aí também tem uma coisa, na hora de tu negociar, os caras falam, tá, qual é a minha autonomia? Isso. Total. Isso é muito tá complexo. Negociando, Isso é muito complexo. Tá negociando, os caras já colocam que a tua autonomia total. Bem colocado. Eu acho que nesse caso, e em todos, tá? Não vou... O dirigente conversa com o treinador, sim. Conversa com o treinador, sim. Eu vou te dar um exemplo meu, eu vou externar isso aqui publicamente, com o Mano Menezes. Eu tinha uma relação muito boa com o Mano e teve um momento que suspenso um, suspenso outro. Fui na sala dele, professor, nós vamos como? Assim, tu não acha que podemos ir assim? Tu não acha? Estou dando a minha sugestão para ele. A decisão é dele, mas eu posso dar a minha sugestão. E ele pode provar do contrário. Mas esse debate
entre o diretor Tá bom. e o treinador, ele tá tem bom. que ter e ele existe. Mas Tá bom, isso não mas tem que tu- ter um tempo de vínculo com ele ali, de confiança? Porque ele faz um mês que Mas ele no tá caso ali. do Inter, o D'Alessandro Né? conhece Né? ele. tá. Tem Quer um ver, ó? vínculo, tu já tinha um vínculo muito bom com ele. Não, mas com o Cudê também existia a mesma coisa. Existe com o Roger mais, né? Mas o Roger já foi um mês só, já estava fora. Magrão. Então, com o Cudê também teve. Essa é até uma pergunta, Porque né? tu vai Não é ganhando uma- a confiança dele Mas- também. Não, perfeito. Assim, o que você tem que passar pro treinador é que tu não tá querendo interferir, entendeu, Bruno, no trabalho dele. tá Não quer vou ajudar, interferir. quer ajudar. Mas Mas na não quer prática ajudar. isso não tem Mas aí que acontecido. tá. Por isso que Mas quer tem ver que uma ter coisa? um diretor técnico, né? Porque antigamente eu era o também grande acho. abnegado ali, o cara que é arquiteto querendo dar Mas moral pro treinador. agora, o Bruno, não dá, agora né? o Bruno tocou no ponto que eu queria tocar. O treinador não vai ouvir qualquer um. Aí Sim. que tá. Máximo respeito ao Bisol, ao Rossato, ao Guto Peixoto. Eles vão ouvir o Magrão, eles vão levar em consideração o Magrão, o Filipão, o D'Alessandro. Claro. Porque dirigente político... O Vitor no Atlético Mineiro. Vitor, porque dirigente político, o nome já diz, é político. Ele está ali por uma questão política, ele não tem vivência de vestiário. Ele está ali para garantir que o salário vai estar em dia. Ele está ali para respaldar o grupo financeiramente, que vai ter voo fretado, melhores hotéis, melhores Pra condições. dar estrutura. Para dar estrutura, mas Perfeito. para trocar ideia com o treinador. Nem com o jogador. Nem com o jogador. Nem com o Levantou jogador, um Guima. ponto importantíssimo. Concordo contigo. É que tem dois, gente. A ideia é que ele pode trocar e assim, tu tá precisando É, de não é, alguma Guilherme? coisa, vou te ajudar e tal, isso. mas é isso? Eu acho que, óbvio que, não falamos com ninguém também, não é esse radicalismo. Óbvio que houve uma troca. Né? É que não é só a troca de ideias, é como você assimila aquilo que uma outra pessoa tem para dizer. E no caso do Internacional, são dois treinadores, né? Então eles já são os dois que se falam e que, obviamente, não vão pensar totalmente em conjunto. Tem consenso, mas não tem ideias 100% que batem, tá? Então já tem ali um diálogo. E o cara, sem sombra de dúvidas, é o D'Alessandro. O D'Alessandro é o cara que é conhecido para estabelecer essa ponte, esse diálogo. Muito bem, gente.